Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa comunidade Status Invest, onde a gente está construindo um local onde grande parte dos investidores podem conversar e consumir conteúdo de muita qualidade. Seja muito bem-vindo! Hoje o assunto é BB Seguridade, uma empresa que por muitas vezes é muito querida por os seus investidores, dado a sua distribuição de dividendos, dado o seu modelo de negócio. Eu vou tratar sobre isso aqui no vídeo, tá? Quais são as peculiaridades, etc. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like, não vai custar nada, é só ali e clicar no like e coloca nos comentários qual a próxima empresa que você quer que eu traga, tá? Qual a próxima análise que você quiser que eu traga. E lembrando também que a gente vai utilizar o módulo Forecast, uma ferramenta do site Status Invest, para auxiliar na nossa análise. E essa ferramenta está com uma super promoção. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a promoção, caso você queira também utilizá-la para todas as outras empresas do Brasil e do mundo. Sem mais enrolação, estamos aqui com a nossa queridíssima BB Seguridade, né? É uma empresa que até vou trazer uma retrospectiva para vocês, acaba que eu não comento muito sobre BB Seguridade, mas a empresa durante a pandemia sofreu muito, como vocês podem ver, né? A cotação ficou próximo de 20, chegando a R$16 em 2021. E por que disso, João? Basicamente foi por conta de um descasamento entre ativos e passivos. Você tinha ativos indexados a IPCA e passivos indexados ao IGPM, né? Dada essa diferença de indexação e o IGPM explodiu durante a pandemia por conta de commodities, etc., você teve problemas para a empresa, tá? Uma questão de curto prazo, logo se recuperou e com a subida de taxa de juros a empresa conseguiu melhorar seu resultado financeiro. O resultado operacional já vinha melhorando trimestre após trimestre, ano após ano, e aí o mercado abriu os olhos para a empresa. Mais recentemente, a gente teve uma queda, tá? A partir de fevereiro, uma queda aí de 12%, né? Não é tão relevante se a gente fosse falar para uma empresa qualquer da Bolsa, mas a BB Seguridade, em geral, tem uma volatilidade menor, né, do que a média das empresas. Então, acaba que é bastante para ela. Tá? Quero trazer aqui um pouquinho sobre as perspectivas que o mercado vê para a BB Seguridade. Primeiro ponto é a avaliação dos analistas. Quando a gente pega a visão geral dos analistas do mercado que cobre a empresa, a gente está falando que existem 7 analistas que estão dando compra forte, ou seja, muito otimistas com a empresa. 4 analistas estão com aguardar, com o pé atrás, e um analista está dando venda forte. Tá? E quando a gente olha mais recentemente, a gente vê que essa venda forte foi nesse mês, tá? No mês de junho, julho, e basicamente um dos principais motivos que isso deve fazer, ou deve justificar, é a questão da queda na taxa de juros, que remunera menos o float da empresa, e com isso a empresa ela deve sofrer aí num médio, longo prazo, num curto e médio prazo, né, com as taxas de juros caindo. E basicamente o que acontece com seguradoras, né? A empresa ela emite um prêmio, né, e até que a sinistralidade aconteça, que o sinistro aconteça, você fica com o dinheiro do prêmio retido no seu float, o pessoal chama de float, né? Seria uma bolsa em que você guarda o dinheiro lá, você investe esse dinheiro em renda fixa, e os juros do dinheiro que fica rendendo, você vai registrando como se fosse resultado financeiro, tá? De maneira simples, seria mais ou menos isso. Quanto maior a taxa de juros, mais ela consegue remunerar esse float. Porém, quanto menor a taxa de juros, mais forte é o operacional da companhia, mais seguros ela consegue vender, tá? Porque o mercado está mais aquecido. Então você tem esse contrapeso, parte dos analistas entende que ela pode sofrer num curto, médio prazo por conta disso, tá? O preço-alvo da empresa hoje, que o mercado tem dado, de 11 analistas, a gente estaria falando de próximo de R$38, que é um upside interessante, 20%, e seria bem próximo do que a gente viu no início do ano, 36, próximo disso, tá? R$38 como preço-alvo, tá?
E por que disso, João? Quando a gente olha preço-lucro da empresa, a gente está falando um preço-lucro próximo de 9 vezes. Abaixo da sua média histórica, a gente deve ter uma queda nessa média histórica ao longo do tempo, por vários fatores. A gente tem o contrato com o Banco do Brasil se aproximando, então isso é um risco e tem se tornado cada vez mais próximo de acontecer. Então você tem uma queda no preço-lucro por consequência, né, um aumento do risco da empresa, etc. Vai que esse contrato não seja renovado, é um grande risco para a empresa. Acho que, na minha visão, é o principal. Então você tem o mercado mais pessimista com isso, só que isso abre caminho para um dividend yield maior, né? O seu lucro da empresa estimado tende a crescer ano após ano. Até eu posso trazer aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá? Quando a gente pega o lucro líquido estimado da BB Seguridade para o próximo ano, né, para esse 2023, a gente está falando de algo como 7,3 bi, e para o ano que vem 7,7 bi de reais, enquanto a empresa vale apenas 63, né? Não apenas, mas sim. Uma empresa que lucra 7, né? 7 a 8. A gente está falando de um valor de mercado de 63, fica bastante interessante, né? 9, 8 vezes lucro. Então, bem interessante, né? Um outro ponto que faz a BB Seguridade ser interessante é a questão do seu modelo de negócio. Então, desse lucro dela, como ela não precisa reinvestir para crescer, ela cresce sem reinvestir o lucro, sem investir capital, você tem uma grande distribuição de dividendos. Tanto é que o seu payout médio gira em torno de 92%, né? Ou seja, 92% do lucro líquido é distribuído para os seus acionistas, né, em forma de proventos. E é isso que a gente tem visto aqui. Eu entendo que ela deve sim continuar a fazer isso no médio e longo prazo. Tá? Então ela deve sim se manter sendo um bom pagador de dividendos, e até o mercado precifica aí dividendo de duplo dígito a partir do ano que vem. Bem bom isso para a BB Seguridade. Tá? E para terminar, a empresa mantém uma rentabilidade muito alta, muito alta. Poucas empresas do Brasil a gente vê uma rentabilidade tão elevada, 78%, 73% sendo precificados para os próximos anos. E isso é devido novamente à questão de não precisar de capital para conseguir gerar lucro, né? E aí, se você tem um ROI, que nada mais é do que o lucro líquido sobre patrimônio líquido, e você tem um patrimônio líquido bastante baixo, né? Como vocês podem ver aqui, o patrimônio líquido da empresa é 10 bilhões, você tem um ROI muito interessante, né? Um dos maiores ROIs da Bolsa, quando a gente considera a média dos últimos anos. Tá? E aí, só para finalizar, queria trazer para vocês sobre dividendos. Muitos me perguntam, né? Pô, João, como é que vai ser a questão de dividendos? Bom, a gente deve ter um pagamento de dividendos em agosto para a BB Seguridade, tá? Nos últimos 11 anos, a gente teve 10 pagamentos em agosto. Esse ano a gente não teve ainda porque não foi feito, tá? Mas deve ter quando a gente olha aqui. Então, para quem busca dividendos, está numa data muito próxima da empresa pagar e distribuir os seus lucros, tá? É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês sobre a BB Seguridade, uma empresa muito sólida, tem os seus riscos. Um dos principais é o contrato com o Banco do Brasil, caso não seja renovado. E lembrando, né, o Banco do Brasil é o principal acionista da empresa. Então, ele seria o maior beneficiado caso esse contrato seja renovado. Vai acontecer? Difícil saber, tá? Assim, é aquele tipo de coisa que é difícil ter certeza. A gente já viu alguns exemplos na história, como o caso da Múltiplos, que não foi feita a renovação, e até uma história interessante, né? Eu posso trazer para vocês um dia desse, sobre a Múltiplos, que ela tinha um contrato com o seu principal acionista, na época Latam, tinha 70%, 77% do capital, e tinha um contrato de longo prazo também. Porém, o contrato não foi renovado, a cotação da empresa caiu muito, e a Latam fechou o capital da Múltiplos. É um risco para a BB Seguridade, acho que muito menos do que era no caso para Múltiplos, tá? Mas é um risco que tem que se ficar no radar, e se vocês quiserem acompanhar mais de perto, até recomendo que vocês me sigam lá no Instagram, @joão.daron, que eu vou colocar aqui nos comentários de chave fixado, tá certo? É isso, pessoal. Forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar mais de perto
notícias do mercado financeiro e também deixa um like nesse vídeo, tá certo? Um forte abraço, ótimos investimentos e nos vemos no próximo vídeo.